Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Como tá bonito daqui de cima. Que bênção. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você saiu da sua casa para estar adorando ao Senhor nessa noite, celebrando um culto ao Senhor nessa noite. Ainda de pé, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 32. Não se disperse, amém? Não se disperse. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: não se disperse. Gênesis capítulo 29, versículo de número 32. E concebeu Leia, ou Lia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida ou odiada, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Você pode estar assentado? Quando uma mulher fértil engravida, há um cuidado, e por isso que as mulheres têm que necessariamente passar pelo pré-natal, porque há um cuidado extremo com doenças que podem gerar malformação no bebê. Doenças, inclusive doenças simples. Por exemplo, Zika vírus. Zika vírus é uma doença simples, sim ou não? Doença simples. Mas uma doença da Zika vírus em uma mulher grávida pode fazer com que aquela criança nasça com microcefalia. Rubéola. Rubéola, uma doença também simples, mas que pode ter consequências gravíssimas numa gestação. Interessante que eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa questão de doenças e formação, e uma infecção, uma mulher grávida, que pega uma infecção na gengiva, uma infecção normal na gengiva, uma gengivite. Se aquela gengivite entra na corrente sanguínea, aquilo ali pode fazer com que a criança nasça cheia de complicações. Eu peguei essas informações porque eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre Lia. Essa palavra o Senhor me deu na sexta-feira de manhã. Eu estava com os rapazes, alguns dos rapazes, no momento de oração e de ministração da palavra.
E Deus trouxe fresquinho assim, pão do céu, maná, na ministração deles. E eles receberam o spoiler, né? Caleb, Guilherme receberam o spoiler do que Deus tinha para nós. E eu estava inclusive com um sermão pronto para hoje, onde eu ia falar sobre Senaqueribe, sobre as cartas de Senaqueribe. E o Senhor falou comigo, vai ficar para a próxima vez. Fala à minha igreja sobre Lia. E eu quero falar com vocês sobre ventres férteis, mas doentes. Para te situar um pouquinho na história, para que você entenda um pouquinho a história, aqueles que não lembram ou que não sabem, Jacó, depois de ter roubado a bênção do seu irmão, foge. E ele vai para Padã Arã. Quando ele chega em Padã Arã, atrás dos seus parentes, ele encontra o tio dele, Labão. E esse tio Labão tinha duas filhas, Raquel, diga Raquel, e Lia. E Jacó resolve ficar trabalhando com o tio. E o tio falou para Jacó assim: Jacó, não é justo que você trabalhe sem salário. E eu quero que você diga para mim quanto você quer ganhar. E Jacó falou: tio, é o seguinte, não precisa me pagar nada não. Eu gostei muito de Raquel. É fácil gostar de Raquel, né, gente? Não é difícil gostar de Raquel, certo? Só os entendedores entenderão, entendeu? É muito fácil amar Raquel, entendeu? E aí, Raquel era mais nova, Lia, a mais velha. A Bíblia diz que Lia, ela não era bonita. Porque beleza normalmente é característica de Raquel. Então, a Bíblia diz que Lia não era bonita. A Bíblia diz que Lia tinha um problema de visão. Abra a Bíblia aí, no capítulo 29. Acha aí para mim, por favor. Não está nas minhas anotações aqui, mas está no capítulo 29, onde falava de Lia e de Raquel. E a Bíblia diz que Lia, além de não ser bonita, Lia tinha um problema de visão. E a tradução do hebraico diz que aquele problema de visão, Lia tinha a visão embaçada. Em suma, Lia era míope. Lia não enxergava direito. Alguns dizem que Lia era estrábica, mas a Bíblia não fala que Lia era estrábica, mas diz que Lia tinha um problema sério de visão. E aí Jacó se apaixona por Raquel e ele falou assim: ó, eu trabalho 7 anos por Raquel. E Labão falou: beleza, de boa, ok. E quando chegou no dia do casamento, noite de núpcias, as mulheres lá naquela região todas de véu, e Jacó entra lá para o quarto e vai ter a primeira noite com Raquel, e tem aquela noite, e quando chega no outro dia de manhã, qual não foi a surpresa de Raquel, quando ele viu que não era de Jacó, quando ele viu que não era Raquel, mas era Lia. Trabalhou por Raquel, mas recebeu Lia. Foi lá brigar com o sogro. Já começou mal, né, o relacionamento de Jacó com o sogro, né? Já começou complicado. Foi lá brigar: trabalhei 7 anos aqui por Raquel, você me deu Lia. Ele falou: não, costume da época aqui é que você só pode receber a primogênita primeiro. Mas não tem problema não, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Jacó amava tanto Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos por
Versículo 17, põe aí. Capítulo 29, versículo 17. Obrigado. Essa igreja é tremendo, velho. Essa igreja, o pessoal pesquisa a palavra. Olha lá. Ó. Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Tem uma outra versão que diz que Leia, porém, tinha os olhos baços, embaçados, ou olhos caídos, certo? Então essa era a diferença. E aí, Jacó se casa com Raquel, logo após cumprir as núpcias, mas trabalha por Raquel por mais 7 anos. Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero colocar para você. Lia era propósito divino de Deus para Jacó. Porque sempre a gente pensa assim, Labão foi instrumento do diabo para colocar Lia. Eu quero dizer uma coisa para você. Jacó só tinha olhos para Raquel, mas o projeto de Deus para Jacó envolvia Lia. Sabe por que eu te digo isso, que eu afirmo isso? Quando Deus chama Abraão, lá atrás, o que Abraão era de Jacó, gente? Vocês lembram? Avô. Abraão era avô de Jacó, certo? Então, Abraão avô, Isaac pai, e aí veio Jacó. Quando Deus chama Abraão lá atrás, ele fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eis que de ti eu farei uma grande nação, diga grande nação. E ele fala, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, diga todas as famílias da terra. Então, o projeto de Deus para aquela família é que aquela família fosse pequena ou grande? Grande. E aí tem um problema, que está lá no versículo 31. Capítulo 29, versículo 31. Pega do 30 aí, vamos lá. Pega do 30. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia. Nós vamos a Lia, tá? Leia, Lia são as traduções. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Olha o 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, o original grego, o original hebraico disso, diz odiada. Então, Jacó tipo assim, cara, não gosto dessa mulher. Não trabalhei por essa mulher. Não, Jacó, você trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Não, negativo. Trabalhei 14 anos por Raquel. Por Lia eu não trabalhei nem um dia. Lia não merece meu trabalho. Vendo o Senhor que Lia era odiada ou aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Raquel sendo estéril, tinha um problema para o projeto de Deus na terra. Porque o projeto de Deus na terra era qual? Que a geração de Abraão seria uma grande nação. Se vem uma estéril no meio da história, bagunça tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes os nossos olhos estão em Raquel e os caminhos de Deus passam por Lia. Mesmo que Lia não seja um caminho tão formoso e sem brilho. Muitos têm abortado sonhos, projetos de Deus na sua vida, porque os olhos estão fitos naquele que é mais bonito, naquele que é mais formoso, naquele que paga mais, naquele que é melhor aos olhos humanos. E olha, isso é um problema do ser humano. Samuel era homem de Deus, sim ou não? Samuel era homem de Deus? Sim. E Samuel sai da casa dele,
Deus manda ele ir à casa de Jessé, ungir o novo rei de Israel. Deus fala para Samuel: Samuel, eu estou desprezando Saul, e eu quero que você vá à casa de Jessé, o belemita, e unja o novo rei de Israel. E Samuel chega. Jessé tinha quantos filhos? 7 filhos. O primeiro filho de Jessé era um excelente soldado. Quando Samuel olha aquele homem, aquele rapaz bonito, abençoado, forte, guerreiro, Samuel olhou e falou assim: é esse aí. Esse é o novo rei. Deus falou: esse eu não quero. Vem o segundo. Samuel: então, Senhor, esse aí é top. E Deus fala para Samuel: também não quero isso. Vem o terceiro, mesma coisa. E no terceiro, inclusive, Deus fala assim: porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Acabam os 6 filhos, e aí Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os jovens? Aí Jessé fala: tem um enjeitado lá. Aqui no Brasil seria: tem a rapa do tacho. Eu não sei quantos de vocês aí são rapa do tacho, mas eu acredito que quando a gente era novo, a gente não gostava muito desse termo rapa do tacho, não, né? Que rapa do tacho indica o quê? Sobra, o resto, que não presta para muita coisa. Se alguém não chegar lá e comer, vai para o lixo. Deixa eu falar para você: Deus ama trabalhar com rapa do tacho. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama trabalhar com os rejeitados. E Samuel unge Davi, rei de Israel. E voltando aqui em Lia, nós precisamos entender que Deus não vê como nós vemos. E aí você pode perguntar: pastor, é a minha vontade? Eu quero casar com aquela moça, eu quero casar com aquele rapaz, eu quero aquele emprego, eu quero morar naquela cidade. Eu vou orar e Deus vai fazer, porque Deus vai mover os céus ao meu favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem estava aqui quinta-feira? Pegou a visão? Posso contar para eles? Os céus não trabalham para você. Os céus trabalham para Deus, para cumprir o propósito de Deus na terra. Pastor, e quando Deus faz? É porque foi propósito dele. Porque se não for propósito dele, o céu fica paradinho. Quando a pastora Raquel falou essa frase, eu falei: peguei, Jesus. Peguei. Os céus trabalham para os céus. O céu é funcionário do Deus do céu. O céu não é teu funcionário. E o propósito de Deus para Jacó não era Raquel. O propósito de Deus para Jacó era Lia. O cumprimento da promessa de Deus na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Abraão, passava por Lia. Meu filho, eu não sei quais as decisões que você está querendo tomar na tua vida, mas fica esperto: se for Raquel, vai ser estéril. Viver os projetos de Deus implica em aceitar as Lias que Deus tem para nós. Coisas que não são belas, coisas que não são formosas, atitudes que não são cômodas. A segunda coisa que eu quero falar para você é que a falta de visão faz com que eu não veja o quanto o projeto de Deus na minha vida é grande.
Diga assim: a falta de visão faz com que eu não enxergue os projetos de Deus. Sabe o que aconteceu com o problema na visão de Lia? Abaixou sua autoestima. Diminuiu sua autoestima. E deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas frutíferas não são bem vistas na sociedade. Igrejas frutíferas não são bem-vindas na sociedade. A igreja começa a crescer, logo aparece uma Raquel, daqui a pouco a gente vai voltar nela ali. Logo aparece alguém com espírito de inveja para dizer assim: também vai crescer mesmo, lá pode tudo. Você começa a ganhar dinheiro, as pessoas já chegam e falam assim: ei, irmão, o que você está vendendo? É maconha? Trocou de carro, pastor, então é um negócio. Pastor trocou de carro, já bate um tapinha nas costas e fala assim: está ganhando dinheiro, hein, pastor? Está dando dinheiro esse negócio de igreja, hein? Os dízimos tão bons lá na sua igreja, hein? Eu respondo: tá mesmo, desgraçado, só falta você dizimar na minha igreja, seu infeliz. Você começa a crescer na sua empresa, já viram para você e falam que você é o quê? Puxa saco do patrão. Sabe por quê? Porque pessoas frutíferas não são muito bem vistas na sociedade. Coloca aí, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida ou odiada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Agora vai para o 30, versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel, teve o quê? Teve o quê? E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Posso te contar um segredo? Você não vai contar para ninguém, não? Não espalha. Já teve vezes de eu ajoelhar aqui e falar: Senhor, dá-me filhos, senão morro. Enche essa igreja, senão morro. E o problema não é você pedir filhos. O problema é você pedir filhos motivado por uma inveja. O problema é você pedir um carro novo motivado por uma inveja. O problema é você pedir um marido motivado por uma inveja. E, gente, inveja é muito sério. Lá no Rio de Janeiro, tem algumas igrejas lá no Rio, lá na terra do Elias, terra do Vitor. Tem um culto lá que é o culto do concerto. Então, na terça-feira, porta fechada, os irmãos têm a oportunidade de pedir perdão. E aí, uma irmãzinha subia e falava assim: irmão, quero pedir perdão porque eu pequei por mau pensamento. Aí o pastor virava e falava assim: irmãos, quantos querem perdoar a irmã? Ela pecou por mau pensamento. Amém. Está perdoada, irmã, em nome de Jesus. Vai em paz, vai e não peques mais. Dava outro mês, culto do concerto. Lá estava a irmã: pastor, eu quero pedir perdão à igreja porque eu pequei mau pensamento. Irmãos, os irmãos perdoam, amém. E a irmã fez isso alguns meses seguidos, e o pastor pegou e chamou a irmã e falou: irmã, vem cá, peraí. Que diabo de mau pensamento é esse? Que todo mês você vem e pede perdão por mau pensamento. Ele falou: sabe o que é, pastor? É porque meu pensamento é com o irmão fulano. E todo mês, pastor, eu tenho um mau pensamento com esse irmão.
E eu estou tão apaixonado por esse irmão que eu já orei até para Deus levar a esposa dele para eu casar com ele. Boa cumba, né? Porque é crente, né? Crente deve ser boa cumba, né? Não deve ser macumba. Macumba é pro ímpio, é boa cumba. Misericórdia. Ou então macumba gospel, né? Hã? E o povo perdoando, aleluia. Então assim, querido, o problema não é o que você quer, o problema é o que te motiva. Você está recebendo essa palavra, amém? Mas vamos voltar para a linha aqui, que nós vamos falar de Raquel daqui a pouco, mais um pouquinho. Pessoas frutíferas são mal vistas na sociedade. Então, nós não podemos deixar que Satanás segue a nossa visão espiritual. O que aconteceu? Lia não era bonita, Lia tinha a visão embaçada, e aí Lia se tornou uma pessoa amarga, com uma baixa autoestima. Nós não podemos deixar que a inveja segue a nossa visão espiritual. O irmão está chegando na igreja, começa a fazer, vem com aquele gás todo, e aí o que já está antigo vira e fala assim, nem bem chegou, já quer sentar na janelinha. Tecladista novo chega na igreja, tecladista antigo fala assim, monta um teclado para você atrás de mim, porque o clave 9 é meu. Inveja mata. Queridos, nós não podemos deixar que outras pessoas ou outros sentimentos seguem a nossa visão. Nós temos que assumir que somos frutíferos e não deixar que a nossa visão seja cegada por aqueles que só querem o mal, e muitas vezes são nossos irmãos, porque Raquel era irmã de Lia. Gente, eu apanhei, viu? Como eu sou muito bonzinho, eu não vou apanhar sozinho, não. Entendeu? Eu sou o Chico e vocês são Francisco. Então você já sabe o ditado, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Aí o irmão chega, animado, empolgado. E aí nós matamos a visão dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Sem visão não se chega a lugar nenhum. O que eu falei? Elias fala para Eliseu assim, Eliseu, o que você quer? E Eliseu fala, Elias, eu quero porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. E aí Elias fala assim, beleza, se você ver o momento que eu for arrebatado, você vai receber. Sabe por quê? Porque Deus não entrega multiplicação a uma igreja sem visão. Porque se Ele entregar, ou elas não vão saber enxergar, ou elas não vão ter a capacidade de ser gratos. Porque não enxergam. E Deus não consegue trabalhar com gente com visão embaçada. Quando o exército da Síria está em volta de Eliseu, o servo de Eliseu olha e fala assim, nós vamos morrer, sabe por quê? Porque quem não tem uma visão aberta, uma visão de Deus esclarecida, ele só vê problema, ele só vê dificuldade, ele só vê inveja, ele só vê sentimento ruim, ele não consegue enxergar nada bom, porque a visão dele está embaçada. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite, que a tua visão vai ser aberta, e você vai enxergar o que Deus tem para você, e você vai parar de olhar para baixo, e você vai olhar para cima.
É tão interessante, gente, que um dos milagres de Jesus foi ajustar o foco de um cego de visão embaçada. O cego chega em Jesus e fala assim: Senhor, eu quero ver. Jesus já tinha curado alguns cegos, gente. Para que Jesus curar 1 ou 10 cegos faz diferença? Não, era Jesus. Mas Jesus olha para aquele cego e ele fala: beleza, vou orar. Veja, orou. E aí perguntou o cego: você já está vendo? Ele falou assim: eu vejo homens como árvores. Jesus falou: e vou orar de novo. Por que Jesus deixou que os escritores relatassem esse milagre? Porque esse milagre tem cara de milagre mal feito. Não é verdade? Porque teve um cego que Jesus falou assim: Éfata, abre-te. E o cara viu. Por que que esse, justamente esse, Jesus ora e fala: veja. Será que Jesus aquela noite tinha orado pouco? Não estava muito conectado com o Pai? Porque ora pelo rapaz e o rapaz começa a olhar homem como árvore. Algum de vocês aí é uma árvore? O pastor Oswaldo falou que o José é um cipó, né? Fininho, certo? Gente, sabe por que Jesus deixou esse texto na palavra? Porque Ele quis mostrar para mim e para você que o milagre que Deus tem que fazer na minha vida, na tua vida, tem que ser completo. Porque enquanto tivermos com a visão embaçada, olhando homens como árvores, olhando as coisas de forma distorcida, Deus não vai completar aquilo que Ele tem para a minha vida. O problema de Lia é que a visão de Lia era embaçada, e isso afetava todas as circunstâncias na vida de Lia. Em nome de Jesus, que a tua visão se abra nessa noite, amém? Que a visão dessa igreja seja aberta, em nome de Jesus. Que todo espírito de miopia, de cegueira, de visão embaçada, caia por terra nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Terceiro, Raquel. Pastor, qual era o problema de Raquel? Amada, mas amarga. A Bíblia diz que Jacó amou Raquel, ok? Mulheres, dá um sinalzinho aí para mim assim. Aliás, as casadas não, que as casadas já pegaram os trouxas, certo? As casadas já pegaram os trouxas. Entendeu? Solteiras, faz o sinal assim, isso. Como você se sentiria se um homem estivesse disposto a trabalhar 14 anos sem salário só para casar com você? E aí, Eric? E aí, Eric? Ferreira Gás. Não está trabalhando. Vou quase falar: filha, eis que te digo, tem um Ferreira Gás para você. E aí, Paulo Maurício? Bora? 14 anos. Aí você virou mim, de verdade. Você se sentiria muito lisonjeada, não é verdade? Um homem disposto a trabalhar 14 anos. Gente, Raquel era para ser a pessoa mais gente boa, mais alegre, mais feliz, mais contente da face da terra, não é verdade? No entanto, ela era amarga, invejosa, ciumenta, iracunda. Sabe por quê? Porque muitos de nós temos dificuldade em reconhecer que somos amados.
Pastor, você vai voltar na cinza de novo? Essa igreja quer te amar, essa igreja quer te acolher, seu líder quer te amar, seus pastores querem te abençoar, e você continua vivendo a amargura, sabe por quê? Porque é mais fácil lembrar do que fizeram de ruim do que aceitar o novo de Deus que está chegando. Nós tivemos um líder aqui na igreja, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, mais de 15 anos, e esse menino, o líder dele, se afastou dos caminhos do Senhor, e ele ficou ao Deus dará, e ele era um bom líder, tinha uma boa célula. E aí o pastor Paulo me chamou, não era pastor ainda, ele falou assim: Kleber, você precisa assumir o fulano. E eu falei: amém, pastor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que eu posso falar sem ser soberbo. Meus discípulos gostam muito de andar comigo. Eles andam comigo, eles riem, a gente brinca, eles se alegram. Eu zoo eles, certo? E quando eu dou bronca neles, termina, vem todo mundo me abraçar. E a nossa rede era uma rede muito próspera. Mazinho caminha comigo desde aquele período e a rede era muito próspera. E esse menino veio caminhar comigo. E eu peguei e falei para ele assim: Lindão, eu preciso saber quantos discípulos tem na sua célula. E ele falou para mim: então tá bom. E aí ele trouxe a lista. E tinha uns 20 discípulos. Aí eu fui olhar o relatório dele, 9. Eu falei assim: escuta, me traz os relatórios das outras semanas. 9, 8, 9, 8, 9, 8, sempre os mesmos. E eu virei para ele e falei assim: Lindão, você não tem 20 discípulos, você tem 9. Esse aqui tem 2 meses que não vai à célula, esse tem 3, esse tem 2. Então vamos enxugar a tua célula para você focar nesses. Amém? Amém, Clebão. Foi embora para casa. Chamou a mãe dele, que era líder aqui na igreja. Falou assim: mãe, não quero caminhar mais com o Kleber não. Por quê? Porque ele me chamou de mentiroso. Falei para ele que eu tinha 20 discípulos, e ele falou que eu só tenho 9, que eu estava mentindo para ele. A irmã saiu lá da casa dela, veio para o gabinete do pastor Paulo. Olha o que um amargo faz. Veio para o gabinete do pastor Paulo, falou: com que direito o líder de jovens vira para o meu filho e chama ele de mentiroso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O pastor Paulo me chama no gabinete dele, puxa minha orelha. Falou assim: e aí, Kleber, você vai fazer o quê? Falei: deixa comigo. E aí eu liguei para ele e falei assim: escuta, o que você vai fazer sexta-noite? Ele falou assim: não tenho nada para fazer não. Eu falei: janta comigo. Nós vamos para o restaurante. Eu falei: não, eu vou fazer a janta. Não ia botar veneno não, tá, gente? Para ficar tranquilo. E aí, gente, eu levei esse menino lá para minha casa. Eu fiz a janta. Eu fiz pavê. Eu fiz parmejana. Eu caprichei. E ele virou para mim ao final do jantar. E olha que esses jovens, esses adolescentes comem pra caramba, né? E ele comeu bem. Sobremesa. E ao final daquele jantar, ele virou e falou assim: Kleber, esse jantar era só para mim? Eu falei: era. E ele falou assim: por que você fez esse jantar? Sim, para ele: só para você entender que tem gente querendo amar você. Para de frescura e aceita
o amor que essa igreja, que essa liderança que está querendo dar para você. O problema de Raquel é que Raquel era amarga. Raquel não aceitava o amor que tinham para ela. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus esterilizou Raquel? E às vezes na tua vida você está com as coisas que não estão dando certo aí. Porque Deus quer ver se no teu coração tem contrição ou amargura. Porque Deus quer ver se no teu coração, certo, tem sentimento de entrega ou sentimento de frustração. Sabe por que às vezes a tua célula não cresceu o suficiente? Sabe por que às vezes Deus ainda não desatou na tua empresa? Sabe por que Deus às vezes não desatou no teu ministério? Porque muitas vezes Deus quer ver como está o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o teu coração, porque Deus quer curar você, para depois te fazer próspero. Pastor, isso é bíblico? Sim. 3 João versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Se a alma não vai bem, como é que eu prospero? Você vai receber a promoção. Se a tua promoção for para esse patamar e a do teu irmão for para esse patamar, o que vai acontecer com você? Deus quer uma geração de homens e mulheres que sejam curados, amém? Vamos voltar para Lia. Isso foi só um parêntese sobre Raquel. Essa mulher adoece. Essa mulher tem a visão embaçada. E essa mulher se torna uma mulher frustrada. Pastor, mas ela era fértil. Sim, mas frustrada. Olha só, vamos voltar para o texto. Isso é muito forte, gente. Volta lá no texto que nós lemos no início, de Gênesis, capítulo 29, versículo 32. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Por quê? Porque o quarto ponto é: não adianta eu ser fértil, mas ser doente. Vamos lá. E concebeu Lia, e Deus deu à luz um filho. Amém? Isso é bom ou ruim? Bom. E chamou seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Segura aí. Sabe o que Rúben significa? Sabe o que significa o nome Rúben? Eis aqui um filho de Deus. Eu pergunto para você: essa mulher estava louvando a Deus com o nome do filho, sim ou não? Sim, eis aqui um filho de Deus. Mas olha o contexto. Porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Qual era o objetivo dela? O amor do marido. Ao invés de adorar a Deus, ao invés de louvar, de celebrar, porque era fértil, queria só conquistar o amor do marido. Queria só cantar sabor de mel para Raquel. Damares ia vender todos os CDs possíveis para Lia nesse período. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver o bebê no colo de você. Não é isso que a gente canta às vezes? Não é isso que muitas vezes como igreja a gente tem vontade de cantar? Aí ela tem outro filho. Olha o próximo. Concebeu outra vez. Por quê?
Porque ela estava doente de alma, mas era fértil. E aí ela concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezado, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. Sabe o que significa Simeão? Deus ouve. Adorou o Senhor de novo. Mas o objetivo era desprezado. Queria se ver livre do desprezo do marido. Então o objetivo novamente não estava em Deus, estava em quem? No marido. Aí ela teve outro filho. Por quê? Porque ela era fértil, mas era doente. Você está conseguindo me acompanhar, amém? Certo? Aí ela teve outro filho. E concebeu outra vez, deu à luz um filho. Olha só, agora essa vez se unirá meu marido a mim. Raquel, você se ferrou. Raquel, ó. Chamou o nome dele de Levi. Sabe o que Levi significa? União, unidade. As 3 vezes era nome tremendo, de adoração ao Senhor. Muitas vezes a nossa pseudo-espiritualidade é somente para esconder as nossas doenças de alma. Glória a Deus! Toma, pastor fulano. Está vendo a minha igreja? O Senhor me deu esse carro. Vou passar na frente da casa do vizinho devagarzinho. Não vou escorregar a mão na buzina. Louvado seja o Senhor, porque agora eu estou no outro patamar. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de ficar buscando a aprovação de homem fez com que Lia gerasse filhos doentes. A Bíblia é um livro profético, amém, queridos? Rubem cresce, Simeão cresce, Levi cresce. Sabe o que Rubem fez? Desonrou o pai. Porque todos os filhos que nós gerarmos na nossa doença vão nos desonrar. Ele se deita com a serva de Lia, que era mãe de 2 dos seus irmãos. Rubem profana a cama do seu pai. Sabe por quê? Porque filhos gerados de um ventre doente. Amém, líderes? Amém, pastores? Filhos gerados de um ventre doente geram traição, não têm compromisso com o pai e não sabem o que é honra. Se nós não formos uma igreja curada, se nós não formos líderes curados, pastores curados, ovelhas curadas, os próprios filhos que nós gerarmos neste lugar vão nos desonrar. Como Deus falou comigo, gente. Simeão e Levi também crescem. E aí, de repente, uma irmã deles é violentada. Diná. E o rapaz que violentou ela se apaixonou por ela. Foi lá e falou assim: eu quero reparar, eu quero casar. E aí Jacó fala assim: não, só é possível casar se todos os homens da cidade se circuncidarem. E aí todos eles se submetem a se circuncidar. Quando chega no 3º dia, o dia de maior dor,
Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens daquela cidade. Simeão e Levi representam filhos que têm sangue nas mãos. Eles representam aqueles filhos que tudo levam para a alma. Pais, tomem cuidado, porque se vocês forem doentes, vão gerar nos filhos de vocês homens e mulheres doentes, assassinos de amigos, assassinos de irmãos, assassinos de discípulos. Filhos que não têm equilíbrio para resolver conflito. Terça-feira, eu tive que conversar com uma pessoa, uma jovem, que tinha brigado na escola. E ao final da conversa eu perguntei para ela assim: o que você ganhou com isso? Porque muitas vezes nós estamos gerando uma igreja que não tem facilidade de lidar com os seus conflitos. E aí você não sabe lidar com conflito na empresa, você não sabe lidar com conflito no teu casamento, você não sabe lidar com conflito na tua escola. E aí eu estava preparando a palavra e a Raquel falou assim, e aí eu ouvi uma gritaria no celular da Raquel e eu falei assim: que é isso, amor? Ela falou assim: uma briga. E eu fui ver no Instagram, né? E eu fui ver uma briga. 2 rapazes brigando, um do lado de fora do carro e outro do lado de dentro, em Trindade. Não sei se vocês viram esse vídeo. E eles estavam brigando. E o cara começou a xingar, o rapaz estava dentro do carro, e xingar daqueles nomes mais feios que você imagina. Aí de repente o cara pegou e fez assim, passou a mão na arma, pau, pau. Aí o vídeo corta. Porque os dois estavam filmando a briga. O cara de dentro filmando no celular dele e o cara de fora filmando no celular dele. Absurdo. Sabe o que é isso? Pessoas que não sabem lidar com conflitos. Pastor, mas isso é no mundão. É. Ou na igreja nós temos esses pitizeiros que não sabem lidar com as diferenças, com as complicações. Porque nós somos uma comunidade, queridos, em que pessoas pensam diferente. Você vive um casamento em que pessoas convivem com diferenças. Desde a forma de usar a pasta de dente. Lá na casa do meu pai, nós aprendemos que a pasta é do final para a ponta. E ela tem que ir ficando certinha. Aí eu casei com a Raquel. A Raquel faz assim na pasta de dente. A pasta de dente fica mais amassada do que minha cara quando eu brigo com ela. Ela me dá uns tapas. Entendeu? Pasta de dente toda destruída. E a Ana, em vez de aprender com o pai, aprendeu com a mãe. Aí eu chego para escovar meus dentes, a pasta de dente está assim, gente. Está um si bemol sem dó. Aí eu vou. Aí no começo eu falava: Raquel, não dá para pegar a pasta da ponta para o começo, não. Ah, amor, com isso. Aí agora, gente, toda vez que eu vou escovar meus dentes, toda vez, eu passo um bom tempo consertando a pasta de dente.
É um toque, sabe, gente? É um toque. Eu passo um bom tempo consertando a parte de dente, certo? E eles gastam a outra metade bagunçando de novo a hora que eles for usar. Por quê? Porque somos diferentes. Não somos iguais. Não temos o mesmo temperamento. Então temos que aprender a conviver. Esse tipo de filho, como Simeão e Levi, eles geram morte no meio da igreja. E se somos doentes, geramos filhos doentes que irão destruir a igreja de Jesus. Por isso que hoje vai cair por terra toda a doença dessa igreja. Aleluia. Mas Lia era fértil. Diga, Lia era fértil. E ela gera um quarto filho. Abre aí. Próximo versículo. E concebeu outra vez, dizendo, não, esse aí não. Aí. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Sabe o que significa Judá? Louvor. Judá nasce na vida de Lia e marca a virada de chave de Lia. A partir daí, ela para de reclamar, ela para de exigir a aceitação do marido. Ela levanta as mãos e faz o que ela tinha que ter feito no primeiro, que era o quê? Louvar ao Senhor. A partir do momento que eu me disponho a louvar, a dar a Deus a glória que é dele, eu vou gerar redenção, cura e libertação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais de 2000 anos se passam. Na cidade de Belém. Sabe aonde fica Belém? Na tribo de Judá. Na cidade de Belém vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Judá nasce e gera cura, e gera redenção, e gera libertação, e gera restauração. Porque todas as vezes que eu parar de reclamar, que eu parar de murmurar, que eu parar de olhar, que eu parar de invejar, Deus vai gerar na minha vida um tempo de cura, de redenção e de libertação. O espírito de Judá é diferente dos seus irmãos. Quando José prende Benjamim e fala para os seus irmãos, testando seus irmãos, que Benjamim vai ficar preso, quem se levanta para defender Benjamim? Judá. Judá é o filho que está disposto a dar a vida pelos seus irmãos. Através daquela atitude, porque Judá, gente, sabe qual é a diferença de Judá? E eu ministro na tua vida a unção de Judá nessa noite. A diferença é que Judá se importa. Judá se importa. Judá é voz profética. Através da voz de Judá, José foi curado. Foi ou não foi? Quando Judá vira e fala assim para José, olha, eu fico no lugar de Benjamim. A palavra de Deus diz que José começa a chorar um choro. Olha que tremendo, gente. Quem é que já foi ao Ravivá? Alguns aí já foram. Como é que é o choro da cura interior? Alto, né? Dá para ouvir longe, não dá? A Bíblia diz que José chora um choro que todo o Egito ouviu o choro de José. Sabe por quê? Porque através da declaração de Judá, José foi curado.
E eu pergunto a você, crente, quem você quer ser na vida do seu irmão? Rúben, Simeão, Levi ou Judá? Sabe o que mais? Judá deixa um legado de herança profética. Davi é da geração de quem? Judá. Vem uma linhagem de profetas. Eu profetizo na vida dessa igreja que a partir do momento que nos tornarmos Judá, Deus vai gerar na nossa igreja uma linhagem de geração profética. Vamos estar de pé. Sabe por quê? Porque um curado só tem coisas boas a oferecer. Um curado transforma não somente a sua geração, mas as próximas. Deus quer liberar uma unção de cura nessa igreja hoje. Quantos Judá eu quero ter aqui? Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.